Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Pod Cristão. Se você ainda não é inscrito aqui do nosso canal, aproveita aí para se inscrever, que toda vez que a gente receber você receber um vídeo novo nosso, você vai ser notificado que a gente começou um vídeo novo, postou um vídeo novo, tá bom? Se você notou, a gente está num cenário novo, né? Como também estamos numa lição nova. Essa lição é Parábolas, Histórias que Transformam. Então, a gente saiu ali da lição do último trimestre, Conflitos. Se você acompanhou aí o nosso canal, os nossos vídeos. Se você não acompanhou, tem uma playlist lá, completa. Você pode estar maratonando aí o final de semana assistindo a lição passada. E a gente vai começar aqui a nossa nova lição, um cenário novo, né? E com algumas mudanças aí que teremos também à frente. Eu quero aqui apresentar meu co-host aqui de hoje, que é o Jonas, que ele é vice-diretor aqui dos jovens do Bom Jesus. Também faz parte ali da sonoplastia aqui também, ajuda ali no som. Um dos meninos do som, que são dois meninos do som, ele é o outro menino do som. E também o menino é aqui, personal. Se você está querendo alguém para te orientar, te ensinar sobre corrida ou musculação, pode entrar em contato com o menino aí, que o menino é especialista, principalmente, especialista em corrida. Então você que tem aí dúvidas ou quer começar a correr, pode tirar suas dúvidas aqui com o rapaz. E lembrando, após o pôr do sol, tá bom? Então, isso aí é o Jonas. Vamos lá, queria apresentar aqui também o Wellington, né, diretor de sonoplastia lá do Dr. Paulo Prata, da igreja lá do Dr. Paulo Prata. Está envolvido também no Ministério Jovem, né, desse ano também. E, sem mais delongas, vamos apresentar aqui nossos convidados. O primeiro convidado de hoje é o Vinícius, o cara que mais dorme em toda a terra. E ele é o nosso primeiro convidado, é a primeira vez que ele vem aqui, né? Novato. É o novato, nosso novato. Cadê os aplausos? Nós temos aqui também o Jean, carteirinha carimbada aqui, o nosso convidado, sempre que possível ele está aqui participando com a gente. E claro que não poderia faltar nessa primeira lição, né, para a gente poder iniciar mais um trimestre. Também é diretor do som lá da Central, está envolvido também no Ministério Jovem também. Então todo mundo envolvido aí no Ministério Jovem e sonoplastia, só tem sonoplasta só. Daqui a alguns dias o Vinição também vai ser, certeza. É um vício, sonoplastia é um vício. Nós tomamos fumo, mas não gosta. Então eu queria que vocês dissessem um oi para a galera. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius, como o Jonas disse. Eu sou o irmão do Vitor, ele esteve aqui uma vez. E eu estou muito agradecido por estar aqui. Espero não errar muito. E é a minha primeira vez, mas eu curtia o cenário e tudo, e ainda mais a lição. Também quero agradecer aí o Jonas e a Litinho por mais uma vez aí, a gente está participando. E só tá agradecendo aí uma lição boa, parábolas aí, pra gente estar começando nosso trimestre. Isso aí, a gente que fica feliz que os meninos aí aceitam. Se você, eu vou deixar aqui o meu convite para você, se você quer participar aqui do nosso podcast, quer ver como que é aqui, manda aí uma mensagem aqui no chat ou procura a gente lá no nosso Instagram, envia lá uma mensagem, a gente vai estar colocando seu nome na agenda. E eu queria aqui só fazer um adendo. Essa aqui é a nova camisa do Caleb deste ano, esse mês de julho, aqui em Barretos, o distrito de Barretos, a gente vai estar fazendo o nosso Caleb aqui, na cidade aqui do distrito. Então, queria que você que está aí nos assistindo, da onde você estivesse, orasse por esse projeto, que os Calebs possam alcançar novas pessoas, né, para que a igreja ela tenha mais pessoas ali conhecendo
a Cristo e a sua verdade. Então, aqui fica também o meu convite para você estar orando por esse projeto. E eu queria que o Vinícius, fizesse a nossa oração inicial para a gente começar de fato a nossa lição. Então vamos orar. Obrigado, Deus, por mais um dia. Agradecemos a tudo que fez por nós. Pai, nós estamos aqui para estudar a lição. Nós queremos conhecimento. Nos falta muito. Nós queremos pegar este conhecimento teu e fazê-lo ao mundo. Nós queremos mandar este seu conhecimento ao mundo inteiro. Nos ajude, nos abençoe e ajude aquelas pessoas que precisam de você agora, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, a gente vai começar aqui nossa lição 1. Se você está aí com a sua lição já, seja no aplicativo, seja ela física, pega ela aí, abre aí na primeira lição, essa nova lição do trimestre. E também pega a sua Bíblia, que o texto bíblico dessa semana foi lá em Marcos 4, de 1 a 10, para você acompanhar conosco aqui a nossa lição. Aqui a nossa lição, nossa primeira lição, ela é Criando Raízes, que é esse título, com essa tirinha. E aqui a gente tem 3 tirinhas. A primeira tirinha é uma tirinha ali de um passarinho que ele está voando num dia sol. A segunda é que na primeira ele pegou ali uma semente, né, alguma coisa assim. Ele jogou a semente e começa a brotar uma flor, e uma folha ali, né? E na última aparece uma flor já brotada com as raízes ali. E um subtítulo que tem aqui, né, que é até um meme que tem, é raro, mas acontece sempre, ou sempre acontece algo assim. Então, aquelas pessoas que gostam mais da natureza sempre vê isso, né, de um passarinho que pega uma semente de alguma coisa, de um mamão, de uma banana, de uma maçã, sei lá, alguma coisa assim. Ele pega ali a semente, ele joga e ali já nasce um fruto, uma árvore, né? Então achei bastante interessante essa tirinha, que ela é bem muito a ver com que a lição, ao decorrer aqui, vocês vão ver que ela se relacionou bastante com o que a lição falou, né? Não sei se os meninos aqui têm alguma coisa para falar da tirinha. Se não tiver, a gente já parte para domingo. Nada? Então vamos embora, vamos para domingo com o Jonas. Vamos lá. O texto-chave, né? Ele sempre exemplificou ali, né, sobre a questão do solo, né? Passagem dos solos, que foi a parábola que Jesus contou para eles ali de uma forma de ensinamento. A lição de domingo, ela fala assim, poder da palavra, né? E nós temos o poder da palavra, que nós consideramos que a Bíblia é o nosso poder da palavra. E aqui tem um contexto histórico e depois tem uma enfatização bíblica. O contexto histórico diz o seguinte: fomos roubados. Isso é a primeira frase, né? E como que é, né? Missionário, né? Eles foram, né, para a África ali, esses missionários, e a gente fica imaginando, né? Você está fazendo uma missão e de repente você escuta um barulho na casa que você está alojado, de repente você chega no local, você perdeu tudo foi roubado. Foi roubado seu tablet, foi roubado seu notebook, foi roubado seus pertences todos ali. E a primeira coisa que nós pensamos, vamos voltar para casa, né? Vamos pegar o acampamento e ir embora. Por que nós vamos continuar aqui se nós não perdemos as nossas coisas, né? Fomos roubados. Só que ali no contexto dessa missão, eles não conseguiram ir embora. E sim continuaram a viagem. E continuando a viagem, chegaram num outro lugar. E nesse outro lugar, você tem que pregar. E cadê os materiais para você pregar? O PowerPoint, a Bíblia que você tem lá, está tudo escrito naquela Bíblia, né? Porque você anota na Bíblia tudo, os textos bíblicos. E aí você vai pregar como? Como que você vai pregar? E então acontece o seguinte, né? Alguém chega próximo e fala assim, ó,
tem essa Bíblia mesmo de bolsa aqui para você. E ali, naquele momento, essa pessoa que conta essa história pensou em Davi, né? Que matou Golias com uma pedrinha. Então, ali ele pegou, né? Sem equipamento nenhum, só aquela Bíblia ali, pediu a presença do Espírito Santo para iluminá-lo naquele evangelismo que ele estaria fazendo e fez, né, a pregação durante aquele período. E o interessante que aquilo, né, Jesus, né, Deus ajudou ele ali a todo momento, né, perdeu tudo, os equipamentos, perdeu os sermões que tinha preparado para aquele momento, só que mesmo assim ele pregou. E ele pregou e muitas pessoas aceitaram e foram ao batismo através da pregação desta pessoa. E o que isso quer dizer? Ele teve uma experiência simples, no aspecto que foi roubado. Fomos roubados, perdemos tudo ali. O que nós iremos fazer agora? Vamos fazer o quê? Ir embora? Ou nós vamos confiar em Deus? E eles confiaram em Deus. E Deus demonstrou que mesmo com as aflições, ele está no comando. Então ele guiou, ele continuou levando essas pessoas. E levou esse pregador a fazer essa pregação maravilhosa que várias pessoas aceitaram os caminhos. E aqui deixa bem claro assim, em Isaías 55:11, o Senhor declara: assim ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará com que o desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então é o seguinte, você foi enviado para a missão. Não se preocupe. Você vai fazer a sua parte. E ela não vai voltar vazia, porque o capítulo e versículo de Isaías diz muito bem isso, que sempre vai atingir alguém que precisa para aquele momento. Então, na lição dessa semana, nós iremos entender um pouquinho mais sobre a questão de solos, né? Que é uma coisa bem importante. Aqui, quando o Jonas falou uma coisa, na hora eu me lembrei de um filme que eu assisti, que ele era ali baseado, feito na África ali, não me lembro agora o país, mas eu lembro que era ali também na África. Que no filme contavam uma história de um professor, que ele nasceu lá, mas aí ele foi para os Estados Unidos, virou professor, se formou, tudo, voltou para a sua cidade natal. E aconteceu algumas coisas ali de que ele estava começando meio como sofrer um preconceito, porque ele se tornou algo diferente do que ali os seus amigos, seus familiares ali que ainda moravam na cidade, uma coisa diferente, que ele tinha ido atrás de um sonho dele e quis conquistar aquilo. Então ele foi roubado, invadiram a casa dele, bateram nele, xingaram ele, enquanto ele estava ali na escola que ele conseguiu iniciar as aulas, ele também foi ofendido. Então ele vivenciou todo esse contexto, que é basicamente parecido ali com o contexto aqui da lição, né? Mas ainda assim, a mulher dele, ela foi muito importante, porque ela esteve ao lado dele, né, apoiando. Não, o seu trabalho aqui é importante, você precisa estar aqui, você é muito importante para as crianças e tal. Então, foi, digamos assim, colocando ela em paralelo, ela foi o Espírito Santo, né, que ela fez com que ele continuasse ali, né. Ali, o Espírito Santo, eu digo fisicamente, ele estava vendo. Então, contextualizando aqui para a lição, né? Então, com certeza o Espírito Santo atuou nesses missionários aqui no coração deles, mostrando que eles precisavam estar ali, pois assim eles teriam um importante trabalho e iriam alcançar pessoas, né, importantes para Cristo. Então, na hora eu me lembrei disso aí. Não sei se os meninos têm alguma coisa para comentar. Não, eu ia comentar só sobre essa parte, né, que
esses missionários eles sofreram de ter sido roubados, né? E às vezes a gente percebe, às vezes na primeira dificuldade, nossa, a gente já quer desistir. Eu assim, falar assim, ah não, Senhor, e eles podiam ter falado isso, falar assim, Senhor, eu fui enviado pelo Senhor para cá, estou fazendo serviço missionário, e ainda eu sou roubado. Não, vou voltar para casa, mas você vê quando a gente tem um propósito no nosso coração e a gente entende qual que é o propósito de Deus para nossa vida, a gente consegue alicerçar e falar assim, não, apesar disso é só uma dificuldade, mas eu sei que com Deus eu posso vencer isso. Então é a importância da gente estar, é o que a nossa lição vai falar, ter raízes, né? Saber o solo que a gente planta as sementes, né? Se quiser pegar um gancho aí, Vinícius, já pode começar a segunda aí. Assim, só para terminar isso aqui, como o Jean disse, também a gente tem que pensar que nada vai ser fácil, vai ter dificuldades. Então, a gente tem que pensar no melhor. Mesmo a gente passando por aquelas dificuldades, vamos entender, vamos orar para Deus, vamos pedir conhecimento. Só para fechar assim, colocar a parte de Jean, porque eu gostei demais. E para começar com a parte da segunda, eu não sei se vocês tiveram a mesma visão que eu, mas se você pegar as tirinhas aqui, já faz total sentido na segunda-feira. Por quê? A segunda-feira ela vai iniciar que Jesus, ele estava ali, ele sempre pregava para aquelas pessoas, para velhos, idosos, sacerdotes, e o pessoal ia ali junto com ele. Só que uma coisa que faz total sentido nesse semear, essas raízes, é que com Jesus pregando as palavras, ele está semeando, porque a semente, ela precisa ser brotada ali em um solo bom, e ela vai florir, vai crescer e vai ter seus frutos. E com isso, Jesus está semeando, Jesus é o semeador, ele está colocando a semente na gente, e às vezes a gente não pensa nisso, porque nós vamos ser frutos para que outras pessoas peguem esses frutos e vejam você, sigam o exemplo. Mas tem um ponto alto. Se a gente não é um solo fértil, porque mesmo a gente recebendo as sementes, tem um problema, como na tirinha. Se nós não somos um solo fértil, não vai dar certo. A gente não vai crescer. Então, se você quer ser um solo fértil, você quer ser um solo melhor, pede para Deus, ora para Ele, peça perdão, e ainda mais, você tem que pedir para Ele, receber o Espírito Santo, porque é isso que é importante, é isso que te torna um solo fértil. E tem essa parte azul, que eu gostei muito, que eu gostaria de ler, que é, quando refletimos atentamente sobre o significado da palavra, abrimos a mente à influência do Espírito Santo. Dessa forma, a semente não é desperdiçada em nosso coração. Uma coisa aqui que eu achei interessante da parte segunda, ela conta um pouco da história, um pedaço ali, né, uma situação de Jesus, que ele foi numa cidade, ela era ali litorânea, e ele entrou num barco, porque começou a juntar pessoas ali, querendo ouvir ele, e algumas pessoas às vezes não estavam conseguindo ver ele, ou não estavam conseguindo escutar ele. Ele entrou no barco, pediu para os discípulos ali se afastarem um pouco da costa, e para ele conseguir falar para o máximo de pessoas. E ali ficaram algumas pessoas para tirar algumas, eu diria, alguns questionadores para entender o que era, né? O que Cristo estava falando, por que ele falava daquela forma, porque era justamente a forma que aquelas pessoas iriam entender. Se ele falasse da forma que a gente fala hoje, talvez aquelas pessoas não iriam entender. Então, é muito também importante a gente saber o local onde a gente está e se adaptar ali naquele local para saber alcançar, né, digamos assim, aquela pessoa. Porque se a pessoa às vezes é muito humilde, às vezes não tem ali um ensino, não teve um ensino muito aprofundado, isso vai dificultar se você ali está como um missionário.
a pessoa ela não vai te entender se algumas palavras que a gente usa ali no ambiente da igreja, ou mesmo aprende dentro de casa, a pessoa às vezes não vai te entender. Você não vai conseguir transpassar o seu motivo real de você estar ali, que é para pregar o evangelho. Então, uma coisa que Cristo ele era sábio, né, já tanto por ele ser um Deus, mas que ele quis ensinar isso para as outras pessoas, foi justamente isso, da gente saber o ambiente que a gente está para saber se comunicar com todo mundo. Então, foi uma coisa que eu achei interessante também. E aqui eu quero ler uma coisa que eu grifei, que eu também achei bastante interessante. Quando Deus avisou o profeta de que o povo rejeitaria sua mensagem, aliás, essas palavras parecem estranhas à primeira vista, mas um olhar mais atento revela que Jesus estava citando Isaías 6, 9 e 10, quando Deus avisou o profeta de que o povo rejeitaria sua mensagem. Da mesma forma, Jesus estava explicando aos discípulos que as palavras e os ensinos dele nem sempre seriam bem recebidos. Então, também no meio dessas pessoas, teve pessoas de que não receberam, né, de bom grado tudo aquilo que Cristo falava. Então, é muito importante ter esse jogo de cintura e de saber onde que você está para falar de forma mais assertiva o que você quer passar para aquela pessoa. Se alguém tiver alguma coisa Só para falar uma coisa aqui, que é interessante que você disse, a forma dele ensinar, né, que nós vamos ter muito sobre essa questão da lição, que são as parábolas, porque as parábolas elas exemplificava e ilustrava melhor se ele fosse jogar uma parte científica, vamos colocar assim. Então, nós estudamos, nós formei em educação física. Eu começo a falar as palavras dos músculos na forma científica para vocês vão olhar para mim e falar assim, qual músculo, Jonas? Aí se eu falar, exemplificar, por exemplo, vamos lá na perna, a base para baixo do joelho. Se eu falar para vocês, onde é o gastrocnêmio? Vocês não vão saber. Aí eu vou falar assim, onde é a batata da perna? Vocês vão saber. Então, a exemplificação do cotidiano. Então, Jesus ali, ele trabalhava muito isso. E as parábolas, a gente pode utilizá-las de uma forma de ensinar as pessoas. Porque às vezes a gente vai tentar explicar cientificamente, procurar lá, pesquisou aqui, jogou aqui lá, a pessoa vai ficar perdida, igual você falou. Porque às vezes não tem um aprofundamento no estudo que às vezes nós temos e essa pessoa ainda não chegou nesse propósito. Então as parábolas vêm para nos ajudar bastante. Mas o que é o solo, Jean? Explica aí pra gente. Então, beleza, entrando na parte terça, vem assim com o título Cultivando seu próprio solo. Jesus, lá em Marcos 4, 1, eu acho que até o 10, até o 9, ele vem contar sobre a parábola do semeador, né? Como o Jonas disse, o que era a parábola? Era nada menos do que fazer uma aplicação através do seu cotidiano. Então, te explicar de uma forma mais fácil algo que tem que ser transmitido, né? E Jesus, ele vem identificar, de primeira análise, 3 solos que não são férteis. Que é o primeiro, o semeador está lá e cai a semente na beira da estrada. O segundo cai entre a terra rochosa, né? E o outro cai sobre o solo espinhoso, certo? E aí a primeira, que cai no solo, na beira da estrada, vem trazer um pouco sobre quando a palavra de Deus é apresentada e muitas das vezes a gente não consegue absorver. Então a gente não entende, a gente não compreende, e é algo que a gente vive, querendo ou não, tipo assim, de a gente, às vezes, nossa, vou ler a Bíblia hoje, mas, tipo assim, não reflete na palavra de Deus, então não se aplica na nossa vida. O segundo vem sendo o solo pedroso, né, rochoso, no caso, que é aonde a gente entende a palavra de Deus, só que mediante a primeira dificuldade, como a história de domingo vem trazer, se aqueles missionários tivessem desistido na primeira oportunidade, né, estaria se aplicando, mas não foi no caso deles. Eles, apesar da oposição, apesar da dificuldade que eles tiveram, eles continuaram.
que é muito das vezes é o que acontece com a nossa carreira cristã, né? Que existe dificuldades na nossa vida e nem por causa disso a gente tem que desistir da nossa fé ou por causa disso que vai trazer a gente desistir de Cristo, né? E o terceiro solo que não é fértil é o solo espinhoso, que é onde a lição vem trazer que é onde tem mais crise. Por quê? É o lugar onde a palavra de Deus ela é sufocada no nosso coração. A gente às vezes aplica, só que as preocupações no nosso cotidiano simplesmente abafam a palavra de Deus. E, em especial, vem trazer sobre esses 3 solos. E por que cultivando o seu próprio solo? Porque qual que é a narrativa da parábola? O problema estava na semente? Não estava. Estava no solo em que a semente caía, onde era germinado. E a lição ela vem trazer um contexto para a nossa vida cristã que é interessante. O solo é a nossa vida. O solo, então, a gente tem que saber cultivar o solo, a gente tem que saber dar os nutrientes certos para o solo. E a lição de terça, ela vem trazer isso. Do que a gente está alimentando o nosso solo? O que a gente está colocando no nosso solo? A gente tem lido, a gente tem escutado, a gente tem ouvido coisas que têm fortalecido o nosso solo, a gente tem estudado a palavra de Deus para fortalecer o nosso solo, a gente tem dado nutriente, composição certa para aquela semente que cai em nós germinar e gerar frutos. Eu acho que terça foi um pouquinho disso, se alguém quiser comentar mais um pouco. Aqui eu acho que seria, talvez para quem está em casa, ser mais claro, se caso não pegou essa sacada, o solo, aqui, o final, a outra parte que da parte de terça, outra parte da parte de terça começo, né, mas a outra explicação de solo é nós, a gente mesmo. Como a gente sabe que também na Bíblia tem ali no Antigo Testamento a exemplificação do corpo, que é o templo do Espírito Santo, também é o solo, porque a gente tem que cuidar fazendo atividade física, a gente tem que cuidar se alimentando bem, dormindo no horário adequado, tomando sol, que também se exemplifica aquilo que a Igreja Adventista prega muito dos 8 remédios naturais, que também entra a parte da comunhão com Deus. Então, tudo isso é o bom tratamento do seu solo. Você ter um solo saudável, porque você tendo um solo saudável, você vai conseguir se comunicar com a pessoa de forma mais correta, de uma forma que a pessoa vai te entender, você vai conseguir transpassar aquilo que você tem para outra pessoa de uma forma melhor, você vai ter uma qualidade realmente de vida ali, né, do dia a dia melhor, porque você vai estar mais saudável, você vai ter mais força, mais vitalidade, e tudo isso a gente levando para o campo as coisas básicas. Você ter um solo fértil, você ter um solo forte, você ter, cuidando ali do solo, você vai trazer, colocando ele vitalidade para o que você for plantar ali. Então tudo isso eu acho que a gente consegue exemplificar bem claro para a nossa vida. É o dia a dia. Aquilo que a gente viu em todas as lições é o nosso dia a dia, o se apegar ali a Deus e ver as coisas que falta a gente melhorar. Você vê, Oletim, simplificando, né, até que você falou que o solo é a nossa vida, né? É como a gente cuida da nossa vida, é como a gente germina, como a gente nutre o nosso corpo mesmo. Você vê, às vezes, eu falo, eu e o Vinícius, que é estudante, eu sei que o Jonas e o Oletim também estuda, mas você vê a importância. O Jonas pode até falar isso pra gente melhor. A necessidade de um sono, de ter um sono bom. Para o desempenho do estudante. É necessário, o estudante tem que ter um mínimo de sono para estar tendo conhecimento, para alimentar o corpo, vamos dizer assim, né, descansar o corpo, para conseguir pensar melhor, para conseguir refletir, estudar melhor. A mesma coisa acontece com a nossa vida espiritual, é o nosso cotidiano. O nosso corpo é o nosso solo, a gente tem que saber nutrir ele dos nutrientes certos, né, nutrir os nutrientes, mas é saber que o ambiente onde a gente vive
interfere na nossa vida, aonde a gente fica interfere, os familiares interferem, a gente tem que saber escolher, fazer as melhores decisões pra gente, né? Se alguém tem mais alguma coisa pra falar, senão a gente já vai pra quarta-feira. Eu quero pontuar, né, Jean, como um exemplo, que é o próprio um vaso de planta. Porque se você deixa um vaso de planta, você não dá água, você não dá os nutrientes dele, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer cada dia mais. Então, é um exemplo de que o vaso de planta é o nosso corpo. Se a gente não nutre, se a gente não coloca os nutrientes ali, não cultiva com água, ele vai morrer. Pode ir pra quarta. Vamos lá. Aqui nosso momento hipertexto, né, de quarta-feira, tem uma escrita aqui, umas citações, que enfatiza um pouco o que o Jean falou, que é sobre o ambiente e a cultura, né? Nós vivemos sobre um ambiente de universitário, onde nós passamos escolhas, né? Nós temos que ter escolhas pelos convites que recebemos, por sermos cristãos, nós temos uns convites, nós não aceitamos, e dependendo daquele ambiente, as pessoas vão nos rejeitar. E nós temos que estar firmes nessa questão do ambiente, porque senão o ambiente ele vai entrando de pouquinho em pouquinho, e você vai caindo ou vai morrendo igual uma planta, né? Que você vai parando de cultivar e você vai desistindo daquilo que você tinha, né? Que é a sua índole, e você acaba entrando no ambiente. Eu vou entrar nesse ambiente para mim poder ser aceito. E a cultura, né? Hoje nós temos uma cultura, a brasileira tem uma cultura diferente, né? De musicalidade, que nós fomos colocar a musicalidade aí na cultura que nós temos. Nós também temos essa dificuldade, que as músicas cristãs são diferentes das músicas que são cantadas no mundo aí, né? Em outros aspectos. Então nós temos essas duas vertentes, que é o ambiente e a cultura, que nós temos que ter cuidado e continuar cultivando para que o nosso solo ele se permaneça fértil. Eu tinha até anotado aqui, deixa eu ver se é aqui. Depois eu falo. E aqui nós temos a rede semântica, né? E a primeira rede semântica sempre tem já algumas palavras, mas gostaria que vocês, quando ouvem essa palavra, autorresponsabilidade, o que vem à mente de vocês? Pode ser uma palavra, uma frase, o que vocês pensam na hora que vem autorresponsabilidade? Pode falar. Pode falar. Eu ia falar atitude. Atitude. Eu acho que pra mim, responsabilidade leva atitude, né? E tu, Vinícius? Bom, pra mim, é o que o Jean disse, né? A atitude. Pra mim, eu não pontuei muita, falar a verdade, eu não pontuei muita lição a quarta, né? Mas é o dia a dia, né? A gente tem que ter uma certa atitude. Eu colocaria, pra ser diferente, eu acho que compromisso. Também é uma parte ali que mistura ali com, tirando o alto, né? É a parte ali de ser uma pessoa responsável, de trazer essa responsabilidade para você. Então acho que também se assemelha a compromisso. E nós temos também o foco, né? Perder o foco na autorresponsabilidade. E nós somos designados, né, para fazer a missão. E nós temos que ter uma autorresponsabilidade em estar fazendo isso, porque nós estamos levando o nome de quem nos criou. E essa responsabilidade é muito grande, né? Porque se nós cometemos alguma falha ou errarmos na forma de transmiti-la, ou mentirmos, distorcendo a palavra, nós corremos o risco de não ser salvo, né? Temos a morte eterna por conta de enganar as pessoas. Então, foco seria a parte principal aí. Vamos então aqui para nossa quinta-feira com os nossos convidados. Pode começar aí. Beleza, então. Quinta-feira ela vem trazer o título Tornando-se um Semeador, né? Vem contar um pouco sobre o apóstolo Paulo, quando ele vem visitar a igreja de Tessalônica, né?
E ali ele percebe que a gente falando sobre o solo, né, sobre semente, a parte da fertilidade da semente nos solos, vem trazer que Paulo, ao ver a igreja de Tessalônica, percebe que os frutos do evangelho se mostraram na igreja de Tessalônica, né? Mostraram-se, ele vem até falar assim, ó, temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, é que Deus, dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês acolheram não como palavra humana, mas sim como, em verdade, a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente, é isso, né? Em vocês, os que... O que ele quis dizer aqui, então? A palavra de Deus, eles não... simplesmente mostraram como algo que foi falado ou escrito por homens, mas sim como realmente a palavra de Deus é. Eles aplicaram a palavra de Deus como sendo algo que eles viveriam e que aplicariam para a vida mesmo deles, né? Então, na igreja de Tessalônica, os cristãos de Tessalônica, né, eles foram uma semente que germinou em solo fértil. Então, acho que foi um pouquinho disso, se o Vinícius quiser explanar mais um pouco. Porque, pegando, Jean, porque se a gente só escuta os mais velhos falarem, a gente só fica sentado em um banco, o que a gente está fazendo? A gente está guardando conhecimento só para nós. A gente tem que ampliar. E também eu acho muito legal a camisa do Wellington, que vem referenciando o Caleb. O Caleb serve para isso. Se aqui eu e o Jean, a gente já fez Caleb, e eu tenho certeza que o Jean vai concordar comigo que é muito bom do que só escutar é falar diretamente com a pessoa, é ver a reação dela, é ver como ela se sente, o jeito que a gente cuida dela. Porque a gente, ali nos Calebs, a gente levou o batismo, mesmo que seja 3, 2, a gente salvou, a gente não salvou, mas a gente colocou uma sementinha ali, e Deus fez a vida dela, Deus falou com ela. Então, é muito legal. E eu tenho certeza que o Jean vai concordar comigo. É muito mais simpático, é muito mais, assim, confortável você falar com aquela pessoa. Pode ir. Pode falar. Não, eu ia comentar também só sobre... Depois que Paulo mesmo... É isso aí, Vinícius, eu concordo que, tipo assim, quando a gente tem um contato com a pessoa, de alguma forma a gente tem um contato de estar plantando mesmo semente, Deus vai lá, através do solo, vai germinar aquela semente, né? E vai dar frutos. E Paulo e Silas também foram fruto da semente germinada, né? E eles foram cristãos que levaram ainda mais o evangelho. Então a importância de ter um solo fértil, que é a nossa vida, de aceitar a semente e compreender a palavra de Deus, foram a vida dos cristãos de Tessalônica e de Paulo e Silas, né? Que através de ter aceitado mesmo o evangelho, a palavra de Deus, e estudado a palavra de Deus e entendido, eles levaram ainda mais essas sementes para ser germinada. É como 30, 60 e 100, né? A gente germina e depois que a gente germinar, a gente quer levar essa palavra adiante. Uma coisa interessante que a lição colocou aqui foi justamente algo para nós que já estamos ali no ambiente da igreja, que a gente talvez ache que é ativo, faz as coisas e tal, mas uma coisa que é interessante, que as pessoas ali de Bereia, eles não tiveram que depender de um pregador, de um pastor, de um professor, de alguém para ensinar eles, para eles irem atrás. Eles, por conta própria, quiseram ir atrás. Porque só assim, você lendo ali por conta, que é muito fácil você vir para a igreja, sentar ali igual o Vinícius falou, sentar na igreja, escutar ali o sermão, ir para casa, ir para sua casa e pronto, dormir e começar um novo dia. É muito fácil isso. Mas o que vai fazer você ser aquilo que a gente também acredita, e a Bíblia fala, de você ser uma luz no meio da escuridão, é você não só ir para a igreja, mas você levar a sua Bíblia, abrir ali, checar, o pregador que está ali,
independente de quem que for. Se é pastor, se não for, independente. Você pegar a sua Bíblia e checar. Ah, ele falou versículo tal. Abre lá, você tá com a sua Bíblia virtual ou física, não importa. Abre lá e checa. Ou acompanha. E quando você estiver em casa sozinho, só você, também é importante essa comunhão, porque você só vir da igreja não vai te aproximar de Cristo. E logo não vai te fazer, você não vai conseguir se aproximar de quem Cristo fala para você se aproximar, que é de outra pessoa, de outro ser humano, para espalhar a palavra dele. Porque você não tem como você falar de algo que você não sabe. Como eu vou falar de algo de educação física? Eu não sei, pô. Por quê? Porque eu não fiz. Porque eu não estudei. Você só vai saber de algo e conseguir falar daquilo se você estudar. A palavra de Deus é a mesma coisa. Você só vai conseguir falar dela para outra pessoa, alcançar outras vidas, se você estudar. Então é uma coisa que também é essa parte que se assemelha muito e é a coisa lógica de um semeador. Você está ali plantando, mas o semeador ele teve também que estudar, ele teve que entender, ele teve que ver todo o porquê que ele colocando ali vai dar certo, mas se ele colocar ali ele não vai dar certo. Então também é todo esse contexto, essa analogia de um plantador, de um semeador, que ele sabe, ele entendeu, ele estudou, não foi só uma coisa que ele acordou já sabendo. Então, se a gente pensa em proclamar a volta de Cristo mais rápido, a gente tem que ter esse cuidado em fazer a nossa parte, o individual também. E tem aqui, eu coloquei uma questão, né, que a gente foi falando, foi comentando e veio a dificuldade, né, que em Bereia e Tessalônica são diferentes. Tessalônica tiveram dificuldade para elevar o evangelho. Bereia não, foi como o Elitinho falou, eles foram buscando, Bereia, né, Bereia, eles foram buscando e foram conhecendo, e Tessalônica já foi um pouco mais difícil. E isso traz para o nosso cotidiano de hoje. Nós somos Calebes. Nós vamos às cidades, nós vamos passar o convite para as pessoas, nós vamos lá para pregar o evangelho para elas. E nós vamos ter, às vezes, facilidade em algumas cidades e dificuldades em outras cidades. Ou nós vamos ter facilidade em alguns bairros e outros bairros nós vamos ter mais dificuldade. Então, tudo isso são os paralelos, mas tudo tem o guia, né? O semeador, que nos orienta para que a gente semeie também, para que aquele solo, que são aquelas outras pessoas, não sejam os 3 solos que o Jean explicou, que é o que vai pelo caminho que vai perdendo, que é o rochoso e que é o espinhoso, né? E que sim seja fértil. Então, é um trabalho que a gente vai, às vezes, jogar semente, vai brotar, vai morrer. Ou a gente vai brotar a semente, ela vai começar aí, os espinhos vão vir sufocando, a pessoa escolhe outro caminho, a gente vai ter que buscar novamente. Então, entra nesse paralelo do evangelho aí. Pode falar? Não, eu ia entrar só numa questão aqui, também na questão, a gente consegue aplicar muito assim na nossa vida espiritual mesmo. E, às vezes a gente quer pular processo, né? A gente quer falar, nossa, agora eu quero ter um relacionamento com Deus, mas eu não quero fazer o básico, ler a palavra de Deus, entender, passar tempo com Deus, mas eu quero ter um relacionamento com Deus. Aí eu quero levar o evangelho. Não, mas eu não quero estudar porque, estudar, compreender é difícil. E o processo, para isso é necessário, o estudo da palavra é necessário entender, compreender e saber o que eu preciso para fortalecer a minha fé. É necessário isso, porque senão não tem jeito de eu levar o evangelho se eu não tenho o evangelho, é igual a gente estava falando. Se eu não sei o evangelho, eu preciso procurar. Eu não posso querer dar agora aula de educação física que eu nunca dei. O Jonas pode, porque ele estudou para isso, né? E é muito sobre isso. O semeador, ele deixa a semente, só que o solo tem que estar pronto para ele. Se não estiver pronto, é igual o solo rochoso, à beira do caminho. E os espinhos, não vai germinar a semente, né? E aqui a gente fazendo já
um gancho com a lição inteira para sexta, nosso último dia. Se você ficou até aqui, já deixa aí o seu like, compartilha, que a gente está no nosso último dia. E aqui, pegando já o gancho do que o Jean estava falando, com o título, você não vai conseguir aquilo que a gente já falou, né, pode ser até repetitivo isso, você só vai conhecer a Deus se você estudar. Você só vai estar próximo de Deus se você ler a palavra. Não tem como, de novo, vamos supor, eu, o Jonas e o Jean, o Vinícius também, talvez um pouco, a gente gosta de som, a gente gosta ali de ficar ali na parte do som e tal. Você, de primeiro momento, você nunca mexeu nem nada. Você vai saber mexer igual, por exemplo, a gente que faz isso há algum tempo? Provavelmente não. Porque você não sabe o que um botão faz, o que o outro botão faz, o que um equipamento faz, o que o outro equipamento serve. Você não vai ter esse conhecimento porque você nunca esteve naquele ambiente. Então, se você quer, por exemplo, participar de uma missão Caleb, você pode. Mas você talvez pode enfrentar alguns desafios naquele momento. De que, o que é essa pessoa que está me perguntando? Eu nunca ouvi isso aqui na minha igreja. O que é isso aqui? Você vai ter. Por quê? Porque Satanás, ele quer que você se sinta humilhado, para que você não vivencie aquilo novamente, para você se desanimar, para você se afastar, talvez até da igreja e de Deus. Então, se você quer participar ali de uma missão Caleb ou frequentar alguma igreja, enfim, o básico é você ficar pronto, você se preparar, lendo a Bíblia, se apegando cada vez mais com Deus, tendo ali a comunhão diária. Já é um grande passo. Você indo em busca dessas outras atividades extra à igreja, você também tem que estar pronto no sentido de que Satanás, ele vai te tentar a querer desistir, a querer que você se afaste a todo momento de Deus, ou vacile ali, né, se questionando a Deus. A gente também pode se assemelhar à história de Jó, um cara que foi atormentado a vida inteira. Ele teve vários momentos difíceis durante a vida dele. Ele tinha muitos motivos para querer desistir, mas ele não quis desistir, como os missionários aqui que a lição mencionou, e diversas outras situações. Mas o Espírito Santo atuou tão forte na vida deles, e era atuante, não só naquele momento, mas já era algo antecessor a isso, que eles viram que existia uma saída, que era entregar a vida deles para Cristo, para Deus. Então, acho que pegando ali um apanhado ali da lição de sexta e da lição de forma geral, é a gente se apegar a Cristo e saber os lugares onde a gente está, que ambientes afetam sim a nossa comunhão diária, as músicas que a gente escuta afeta as pessoas que a gente está cercado ali, conversando no nosso dia a dia, afeta o nosso trabalho, tudo afeta. O que vai te diferenciar é você estar apegado a Cristo, a palavra, estudando ali diariamente a palavra. Então, se eu pudesse deixar aqui o nosso um lembrete, é o não se esquecer de que existe um Deus que te ama, mas ele só vai se fazer presente se você deixar, e você indo também atrás de ter esse encontro diário com ele. Queria que os meninos aqui, todo mundo, fizesse aqui uma menção, o que acharam da lição, o que é um convite também, ali, palavras finais, ali para a gente já encerrar a nossa lição, que já o tempo voou. Bom, podendo falar assim, só para dar aquela finalizada,
Mas, tipo assim, essa lição, eu gostei muito dela, porque ela fala pra gente conhecer a palavra de Deus, falar da palavra de Deus e pregar o evangelho. Nós quatro aqui, como Calebs, cara, eu acho que a gente, no começo, a gente passou por uma timidez. A gente não sabia falar, a gente não sabia chegar, assim, o que eu falo para aquela pessoa, como é que eu chego nela. Então, assim, quando a gente não pratica, como se eu não entendo o conhecimento físico quanto Jonas, eu não vou saber daquilo. Exatamente como o Elton falou. E, cara, é tão animado quando você faz uma missão Caleb, quando você faz uma atividade para a igreja, você fala de Jesus para os outros, você prega a mensagem, cara, você se auto-beneficia, você tem um auto-benefício. Por quê? Você tem o conhecimento, experiência. Quando a gente estava numa missão ali, lá em Guaíra, eu e o Elton, o povo da igreja, cara, eu tava louco para entregar livro. Eu quero pegar um livro na mão e eu já queria entregar. Mas é porque a gente pratica, a gente vai, adquire conhecimento e cada vez mais a gente chega perto de Deus. A gente tem que praticar, né? A gente tem que aplicar a palavra de Deus na nossa vida. O meu fechamento seria mais um versinho daqui da lição mesmo, que fala assim, ó: o conhecimento da verdade depende não tanto da capacidade intelectual, mas da pureza de propósito, da simplicidade de uma fé sincera e confiante, daqueles que com humildade de coração buscam a direção divina. Os anjos de Deus se aproximam. O Espírito Santo é doado para lhe abrir os ciclos tesouros da verdade. Os ouvintes comparados à boa terra, tendo ouvido a palavra, conservam-na. E é interessante porque o Espírito Santo, é só a gente pedir o conhecimento para Ele. Ele está disposto. E o mais interessante é que muitas das vezes a gente procura a Bíblia com conhecimento intelectual, tentando procurar coisas do nosso ego. Mas o que eles são vêm trazer também para nós? A gente tem que buscar com simplicidade, com humildade de coração e buscar o Espírito Santo, estar com o coração aberto. Eu acho que de fechamento meu é isso, ter simplicidade, coração sensível, né? Ó, a minha parte, né, para finalizar, eu colocaria aí que um solo fértil ele nunca deixa de produzir. E um solo fértil ele sempre vai, não só às vezes uma, mas muitas vezes. E nós temos a vida de Jesus, né? Que é o nosso testemunho principal que nós devemos segui-lo. Testemunho dele nessa vida. Ele veio, pregou, semeou e venceu a todas as batalhas que ele passou. Tanto a parte da tentação, tanto que a questão da morte da cruz ele também venceu, tanto que ele ensinou por parábolas, ele curou as pessoas, ele cuidou de cada uma, e tudo esse é um testemunho que nós devemos seguir. E foi igual o Vinícius falou, quando você está em comunhão, na hora que você ganha alguma coisa, você quer entregar de qualquer jeito, você não conhece nem a pessoa, você não sabe se a pessoa vai falar não para você, mas você está disposto. E mesmo se a pessoa falar não para você por algum motivo que ela possa ter, mesmo assim você fala, não, tudo bem, obrigado. Pode ser que naquele momento ela não aceitou, mas numa outra oportunidade você pode voltar lá e você não pode lembrar, ou uma outra geração volta lá para entregar esse livro para essa pessoa e a pessoa pode aceitar naquele momento, porque às vezes aquele é o momento que ela realmente encontrou aquilo que nós encontramos, que é Deus. Isso aí. Encerramos aqui mais um programa. Se você gostou, deixa aí um like e compartilha também com outras pessoas. Queria que o Jean fizesse aqui a nossa oração final. Beleza, oremos então. Grandioso Deus, amoroso Pai, muito obrigado por mais uma lição que o Senhor nos deu. Senhor, quão importante é essa parábola do semeador, que a importância do solo para a semente germinar é de extrema importância, Senhor, que o Senhor possa estar nos abençoando a nossa vida, que possamos ser solo fértil e que possamos ajudar que outros solos fiquem férteis para a Tua obra também, Senhor. Muito obrigado
pela Tua Palavra, que possamos a cada dia mais estudá-la para poder levar para outras pessoas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Seu Filho Jesus, oramos e pedimos. Amém. Amém. Se você gostou, quero te convidar aqui para a nossa próxima lição, a lição 2 desse novo trimestre, Perdido e Encontrado. Se você quer saber o que a gente vai falar dessa lição, essa lição 2, quero te convidar aqui para o próximo programa. Se você gostou do programa de hoje, aproveita aí para curtir e compartilhar com mais de pessoas, para espalhar aí a mensagem do Evangelho e abreviar a volta de Cristo o mais rápido possível. Até mais. Tchau. Tem que falar com você.